Jesus é o Senhor, justiça nossa, Leão de Judá, maravilhoso, justo juiz, o Deus de Israel, Pai da eternidade, pão da vida, Sol da justiça, todo-poderoso, libertador, braço do Senhor, Altíssimo, consumador da fé, autor da salvação, imagem de Deus, lírio dos vales, rosa de Saron, último Adão, apacentador, eterna salvação, porta das ovelhas, Abba, Pai, Rabi. Ele é o pão vivo, luz do mundo, sumo sacerdote e a mestre redentor, o Santo de Deus, Jesus de Nazaré, Cristo, renovo Salvador, ressurreição e vida, Verbo vivo, palavra da vida, Verbo de Deus, fiel, justo, Deus forte, Emanuel, estrela da alva, estrela da manhã, o grande eu sou, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, profeta, raiz de Davi, raiz de Jessé, videira verdadeira, santo, príncipe da paz, rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos senhores, senhor dos Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Olá, olá, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus, Igreja Cristã, aqui em Jaboticabal, interior de São Paulo. Nós estamos aí a 54 quilômetros de Ribeirão Preto, a 70 de Araraquara, e 350 aproximadamente de São Paulo. Não vou me lembrar aqui agora a distância exata. Mas você é muito bem-vindo nesta noite. Eu estou já para sair para a igreja, mas não poderia deixar aqui uma mensagem da parte do Senhor para abençoar a sua vida. Amém? Então,
quero fazer uma oração em nome de Jesus. Ore comigo. Deus eterno e maravilhoso Pai, nós estamos nesse momento reunidos no mesmo espírito e na mesma oração para celebrar, para cultuar, adorar o teu santo nome e meditar na tua palavra. Te peço a Deus que nesse breve momento o Senhor me esconda atrás de ti e que o Senhor fale pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, alma e espírito. Que o teu nome seja louvado, exaltado e glorificado. Arranca de nós, meu Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com teu Espírito Santo e derrama sobre nós, meu Pai, a tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É impossível que me das. É impossível ser decepcionado por ti. O medo que sinto é de mim mesmo. O medo que sinto é de mim mesmo. Então me escondo em ti. Glória a Deus, aleluia. Amém? Quero meditar com os irmãos nesta noite, quero deixar o meu bem-vindo a todos os irmãos, todos aqueles que já estão conosco aí, sintonizados, não é, na palavra do Senhor, sintonizados no canal da Missão Ictus, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sejam todos bem-vindos no nosso site, nos nossos aplicativos, da nossa web rádio, Web Rádio Ictus, né, da Missão Ictus e também Ictus Web Rádio. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós temos várias mídias aí para levar as boas novas de salvação. Eu quero então meditar com os irmãos sobre algo que eu tenho certeza que você já experimentou na sua vida. Deixa eu só abrir aqui o texto, a digitação, só um instante. Glória a Deus. Nós, ao longo da nossa vida, vamos hoje 10 de dezembro de 2020, então como eu estava dizendo aos irmãos, eu quero meditar convosco nesta noite sobre algo que eu tenho certeza que você já experimentou e teve a oportunidade de desfrutar ao longo da sua vida, e que é um atributo pessoal de Deus, não é? Que é a bondade de Deus, ok? E para tal, quero aqui trazer para a nossa meditação o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, Mateus 7, que fala aqui o Senhor Jesus falando no Sermão da Montanha sobre a bondade de Deus. E ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Amém? Veja que Jesus, ele cita no versículo 7, 1, 2, 3, 4 atitudes que nós
servos do Deus Altíssimo, devemos ter, porque ele usa aqui a ordem no imperativo, que nós devemos ter diante das circunstâncias e das adversidades que envolvem a nossa vida. São atitudes de quem crê que o Senhor Deus ouve a sua oração. Então Jesus aqui, ele fala de forma direta para que tenhamos essas atitudes nas situações em que enfrentarmos em nossas vidas. Mas há algo muito latente nesta passagem, neste versículo, nesse contexto que vai até o versículo 12, é que Jesus traça um paralelo entre o comportamento e a atitude de Deus como nosso Pai celestial com os seus filhos, com os seus servos. E Jesus traça esse paralelo do relacionamento entre Deus e os seus servos, os seus filhos, com dos pais, aqui nós, pais, não é? Com os nossos filhos. E é algo assim muito interessante isso que Jesus faz, porque ele, no versículo de número 11, fala de maneira direta, que embora o ser humano não seja igual a Deus, não tenha a bondade de Deus, o ser humano que comete pecados, que age muitas vezes contra aquilo que a palavra de Deus orienta, que prejudica o seu próximo, sendo mal. Ele diz assim, versículo 11, se vós, pois, sendo maus no sentido de praticar a maldade, de não fazer aquilo que é reto diante de Deus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então Jesus ele traça esse paralelo, para chamar a atenção. Irmão Jeremias, por favor, me ajude aqui. Para chamar a atenção dos seus filhos. Porque nós estamos pedindo ao Deus de toda a glória. Nós estamos pedindo àquele que tem poder para transformar situações, para transformar pessoas e para mudar os tempos. Dá uma viradinha para mim, só um pouquinho. Amém? Então Jesus ele vem na ordem do imperativo e diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Ele diz pedir e está nos estimulando e nos orientando a pedir com fé, não duvidando, confiando que o Senhor Deus irá fazer, irá atender ao nosso pedido e à nossa oração. Esta convicção, por que convicção?
Porque Jesus coloca aqui nessas 4 atitudes e 4 palavras que ele aqui cita e que são relacionadas a atitudes que precisamos ter. Por que ele cita isso? Por que ele fala na ordem do imperativo? Para que não haja dúvida e para que nós não venhamos a vacilar diante de situações que humanamente são impossíveis de serem resolvidas. Principalmente quando tudo é contrário. Principalmente quando o problema se agiganta. Então Jesus vem e diz a você e diz a mim: peça. Peça com fé. Não duvide, porque aquele que pede, recebe. Mas eu tenho certeza que, muito provavelmente, já tenha vindo em sua mente, nesse instante, aquele pensamento: mas pastor, eu já pedi tanto por isso e não aconteceu. Eu já pedi tanto, pastor, e continua do mesmo jeito. Será que continua do mesmo jeito? Ou será que você não está enxergando a mudança? E aí, não enxergar a mudança muitas vezes está ligado à forma pela qual nós olhamos para o problema ou para a situação. Quer seja ela conosco, quer seja ela com outrem, com aqueles que amamos e pelos quais intercedemos. Um ponto importantíssimo, relacionado a isso, é a maneira, a forma pela qual nós olhamos para os problemas. Por isso Jesus diz assim: se os teus olhos forem bons, está aí no Sermão da Montanha, no capítulo 6, faz parte da mesma perícope, né? É o Sermão da Montanha, o sermão mais famoso e mais importante já feito na história da humanidade. Se você observar o que Jesus diz no capítulo 6 e no versículo de número 22, você vai entender o que eu estou dizendo sobre pedir e sobre obstáculos que as próprias pessoas colocam para não receber a bênção completa de Deus. Ele diz aqui: a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, a candeia é o que ilumina. A luz do corpo são os olhos. De sorte que, preste atenção,
De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é ter olhos bons? O que são olhos bons? Ele já não disse que os olhos são a candeia do corpo? Ter olhos bons é olhar para todas as situações com fé, crendo e não duvidando. Ter olhos bons é olhar para as situações, para as circunstâncias, mesmo que elas sejam terríveis, e dizer: isso vai mudar, em nome de Jesus. Eu creio e não duvido. Mas não fazer isso apenas como uma declaração emotiva. É confiar mesmo. Confiar naquele que prometeu, porque ele é fiel. Então Jesus está dizendo aqui: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, deixa lhe fazer uma pergunta. Você já percebeu que tudo aquilo que envolve a nossa vida está ligado ao nosso corpo? Seja a saúde, seja o emocional, seja a questão profissional, porque você trabalha com o seu corpo. E se você olha para o seu trabalho com olhos bons, você louva a Deus pelo seu trabalho. Se você olha para o seu corpo com olhos bons, mesmo que não esteja tudo bem com a sua saúde, você vai entender que Deus tem cuidado de você. E que existem pessoas que estão vivendo situações muito piores do que a sua. Meus irmãos, eu conheço pessoas que estão em estado terminal, aguardando o momento da morte, que não se levantam da cama, mas que necessitam de outros para se alimentar, para sua higiene pessoal, para todas as necessidades fisiológicas. Situação constrangedora, que constrange porque a pessoa tem que ser limpa, a higiene ser feita por outra pessoa. E às vezes, e eu vou dizer a você, em muitos casos, eu encontrei pessoas que numa situação dessa tinham motivo e sorriam, porque tinham a esperança de serem curados. E outros que sabiam que a cura não viria, que aquele processo era um processo sem volta, sem retrocesso. Mas a partir desse momento, começam então a glorificar a Deus, porque o maior tesouro que alguém pode ter é a salvação. E isso já lhes estava assegurado pela fé em Cristo Jesus. Isso é ter olhos bons.
Mas aí talvez você diga, mas o Senhor disse, pedi, foi Jesus que disse, e dá-se-vos-á. Parece algo assim, incongruente, incoerente, paradoxal. Mas não é. Mas não é. Porque isso chama-se relacionamento com Deus. Jesus também explica claramente sobre isso, quando nos orienta a termos a atitude semelhante à daquela senhora idosa, viúva, que importunou aquele juiz iníquo, que não temia a Deus, não temia os homens, não respeitava ninguém. Era um homem mau. Porque uma pessoa que não teme a Deus, que não respeita ninguém, não é uma pessoa boa. E muito disso estava ligado ao cargo, para ele, né? Que ele exercia. A vaidade de ter o poder de julgar. Isso estava ligado aos olhos dele, a maneira como ele se via. Por isso ele era uma pessoa má, por isso havia trevas na vida dele. Mas o Senhor Jesus diz que de tanto aquela mulher importuná-lo, ele acabou por julgar a causa dela. Ele diz lá, da mesma forma, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas dádivas, atenderá aos seus filhos que a ele clamam de dia e de noite. Isso é maravilhoso, tremendo. Jesus disse isso. Mas o Senhor disse que Jesus falou, pedi, que aquele que pede, recebe. Sim. E disse, Jesus disse, está aí na sua Bíblia também. Também. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Uma pessoa que pede e pedir a Deus está intrinsecamente ligado a se relacionar com Deus, é conversa com Deus. Oração é conversa com Deus. É nutrir um relacionamento com Deus. Deus olha para aquela pessoa e vê que aquela pessoa verdadeiramente o ama. Existem, o ser humano, a maioria, a grande maioria dos seres humanos, está propensa. O ser humano ele é propenso a ter dependências. Diversas coisas, viu? Não é só de vício, não. Tem gente que é dependente de comer. Enquanto não comer um boi, um elefante, não sossega. Enquanto não comer a lavoura toda, não para. Sim, isso é glutonaria. Isso é tão pecado como beber, fumar, mentir. Está lá, o Senhor condena na sua palavra. Você come para viver, não pode viver para comer. É assim que tem que ser. Há uma ordem estabelecida por Deus no universo e na nossa vida. Tá certo? Então, diante de tudo isso, para concluir, quando o Senhor Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, ele está dizendo, seja dependente de Deus. Amém? A Igreja de Cristo precisa aprender a ser dependente
de Deus. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Deixei aqui pronto, gravado, eu estou indo para a igreja agora, quero fazer uma oração. Farei a intercessão, caderno da oração, oração da fé lá na igreja. Mas eu não poderia deixar você sem uma palavra. Medite nesta palavra. Ouça mais de uma vez, é só voltar. Tá bom? Se você quiser, se não quiser também não é obrigado. Tá bom? Compartilhe, Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Ative o sininho, deixa o seu like. A gente precisa fazer o canal crescer para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora e eu te peço a Deus que o Senhor venha de encontro à vida de todos aqueles que me ouvem, que têm, Senhor, diariamente orado, buscado, louvado, glorificado o teu nome e que tem comigo se alimentado da tua santa palavra. Peço a Deus que esta palavra produza frutos na vida de cada um. Peço que o Senhor os abençoe, abençoe todos aqueles que me ouvem, todos os meus irmãos e todos os seus familiares. Dá-nos uma noite de paz, o sono reparador, o descanso dos justos, uma vida abençoada, uma vida de conquistas, de vitórias, de livramentos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todos sempre. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.